Olá, bem-vindo ao Panorama. Você acompanha agora a reportagem sobre democracia e defesa dos direitos humanos que foram destaque no seu jornal, o Telejornal da TVT. Sempre com o ponto de vista do trabalhador e de movimentos organizados. A Olimpíada Rio 2016 começou. Ao mesmo tempo que torcem pelos atletas brasileiros e festejam os Jogos Olímpicos, milhares de brasileiros aproveitam os olhares que vêm de todos os cantos do planeta para protestar contra os retrocessos do governo interino e denunciar o processo de golpe em andamento no nosso país. No dia da cerimônia de abertura da Olimpíada, mais de 20 mil pessoas se concentraram na praia de Copacabana aos gritos de Fora Temer. Os manifestantes tinham como objetivo alertar a imprensa internacional sobre a situação política do país. No dia da abertura da Olimpíada do Rio de Janeiro, os símbolos relacionados à competição são utilizados para chamar a atenção da mídia internacional tanto para a violação de direitos na preparação dos Jogos, quanto para as irregularidades do governo interino. O veredito é golpe, não é impeachment de verdade. Então nós estamos aqui para mostrar para o mundo que Temer não é presidente, é o interino que precisa ser expurgado quanto antes, porque todos os dias ele lança medidas contra o povo brasileiro e contra o nosso patrimônio. Pessoas de todas as idades e classes sociais que refletem na diversidade de lutas. Uma das primeiras medidas do governo golpista foi desmontar todo o aparato social de promoção da igualdade, destruir tudo que nós conquistamos de avanço para as mulheres, para o povo negro, para as lésbicas, para os gays, para as transexuais. Olimpíada nesse porte, onde está faltando moradia, saúde, educação e, além disso, o golpe do Estado que está acontecendo no nosso país. Em meio a diversos retrocessos sociais impostos pelo governo interino de Michel Temer, um dos mais preocupantes é a proposta de emenda constitucional que limita, pelos próximos 20 anos, as despesas do governo federal, inclusive em setores como educação e saúde. Segundo especialistas, essa medida, travestida de ajuste fiscal, vai aprofundar o quadro de crise social no país. A PEC já está em tramitação no Congresso Nacional. A proposta de emenda constitucional do interino Michel Temer propõe que os gastos sociais do governo federal sejam corrigidos apenas de acordo com a inflação do ano anterior, o que significa, na prática, o congelamento dos recursos por 20 anos em políticas públicas de saúde, educação e previdência social. A economista Marilane Teixeira alerta que isso pode sucatear os serviços públicos e limitar planos de carreira e contratações de servidores. Significa que nós vamos ter mais construção de hospitais, compra de equipamentos, construção de escolas, investimento em escola, ampliação da rede. O servidor público não terá o seu salário corrigido nos próximos 20 anos, ou no máximo corrigidos a partir de uma expectativa inflacionária, de inflação, não terá ganhos reais, não terá políticas de promoção. A economista também destaca que é justamente nesse período de crise econômica e aumento do desemprego que os gastos sociais devem aumentar, porque nesses momentos cresce a parcela da população que passa a depender ainda mais dos serviços públicos. Boa parte desses trabalhadores muitas vezes tinham seus filhos em escolas particulares, tem que retomar a escola pública, tinha algum tipo de benefício, por exemplo, com convênio médico, que tem que retomar o sistema público de saúde. Então, um período onde há uma pressão gigantesca, justamente pelas políticas públicas, você vai ter uma situação de perda de prestação desse serviço, o que pode, vamos dizer,
produzir um efeito do ponto de vista social bastante catastrófico. A professora da Faculdade de Saúde Pública da USP ressalta que se a PEC for aprovada no Congresso Nacional, o impacto no Sistema Único de Saúde será catastrófico, porque o SUS já sofre com subfinanciamento. O gasto em saúde no Brasil público é extremamente baixo, não há sistema universal que garanta qualidade e acesso para todo mundo, subfinanciado do jeito que nós estamos. Com o congelamento, é a morte do SUS. A PEC foi enviada ao Congresso no dia 15 de junho. O relator da proposta, deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará, já apresentou um parecer pela aprovação do teto de gasto social. As especialistas alertam que este governo interino usa o pretexto do ajuste fiscal para retirar direitos sociais da população. O ajuste econômico se dá em função das decisões de uma sociedade que, com certeza, jamais escolherá abrir mão de um sistema de saúde que não é de pobre para pobre. É um sistema de saúde universal, público para todo mundo, de qualidade. Essa política ela não vai resultar em melhoria do ponto de vista da atividade econômica e mais, ela vai aprofundar um quadro de crise social, porque os serviços públicos eles vão se deteriorar ao longo desses próximos anos se não revertermos essa tendência desfavorável que é essa política que está sendo gestada por esse governo interino. O ministro interino da Saúde, Ricardo Barros, anunciou a criação de um grupo de trabalho para elaborar o projeto do Plano de Saúde Popular e exclui membros da sociedade civil das discussões. A proposta é duramente criticada pelos movimentos de defesa do SUS, que acreditam que este é mais um passo do governo interino no sentido de enfraquecer o sistema público de saúde. Veja na reportagem de Cissa Soriano. A portaria dá um prazo máximo de 60 dias para que o grupo de trabalho apresente um projeto de criação do que o governo interino batizou de Plano de Saúde Acessível. Na prática, o ministro interino da Saúde, Ricardo Barros, está propondo que a população pague pelo atendimento que hoje recebe de graça. 71% dos brasileiros utilizam o SUS. Em 2014, foram feitas 1,4 bilhão de consultas médicas, 4,1 bilhões de tratamentos ambulatoriais, 11,5 milhões de internações, 19 bilhões de procedimentos oncológicos, 3,1 milhões de sessões de quimioterapia. O plano de saúde idealizado pelo governo interino teria atendimento restrito. O paciente vai ter acesso ao mínimo básico nesse tipo de plano de saúde e na hora o médico vai indicar uma tomografia, vai indicar uma ressonância magnética, o plano de saúde vai dizer, não, a gente não cobre. Para onde o paciente vai? Vai para o SUS. Então, é mais uma vez deixar o privado com filé e deixar o osso para o sistema público de saúde. O Conselho Nacional de Saúde, que reúne trabalhadores do setor e da sociedade civil, não foi incluído no grupo de trabalho que vai definir como será dado atendimento médico à população. Agora, no dia 24 e 25, vai acontecer a plenária de todos os conselheiros de saúde do Brasil inteiro. Então, ou seja, vai ser 2 dias de grandes debates para a gente tirar ações para enfrentar todo esse ataque ao SUS. O Brasil é um dos poucos países no mundo que oferece atendimento de saúde a todo e qualquer cidadão. 82,6% dos usuários do SUS aprovam o serviço. E a ideia de acabar com o sistema desagrada até aliados do governo interino. A novidade no cenário é a nota do Conselho Federal de Medicina ontem e da Sociedade Brasileira de Pediatria condenando essa proposta do ministro, dizendo que ela só vai ajudar a sucatear o sistema público de saúde. Lembremos que as entidades médicas elas estiveram apoiando todo esse processo golpista que a gente viu acontecer aí agora que colocou o Michel Temer no poder. A gente fala agora sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O relatório do senador Antônio Anastasia, que pede o afastamento de Dilma, não tem embasamento jurídico. E os senadores que aprovarem o impeachment serão condenados pela história.
Essa é a avaliação do jurista Dalmo Dallari e do cientista político Aldo Fornazieri ao analisarem as acusações contra Dilma. Para eles, a presidenta está sendo vítima de um jogo político de cartas marcadas. O jurista Dalmo Dallari é um dos mais respeitados especialistas em direito do Estado no país. E vem dele o alerta. O relatório do senador tucano Antônio Anastasia, favorável à continuidade do processo do impeachment, não apresenta nenhuma prova ou fundamento jurídico que comprove que a presidenta Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade. É um conjunto de considerações esparsas. Tem muito mais a característica de um amplo manifesto político e não um documento jurídico, mas sem nenhuma precisão, sem nenhuma objetividade. A denúncia do impeachment acusa a presidenta Dilma por duas práticas: a de ter editado decretos que ampliaram a previsão de gastos do orçamento sem autorização do Congresso e as chamadas pedaladas fiscais, que são atrasos nos repasses do governo a bancos públicos. Mas o Ministério Público Federal do Distrito Federal já arquivou a investigação criminal sobre as pedaladas fiscais, porque entendeu que a prática não é crime e não configura operação de crédito. A Constituição diz no artigo 86, que é exatamente onde se trata da possibilidade do impeachment, diz isso, parágrafo 4º do artigo 86. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. É preciso que o presidente tenha praticado um ato que seja da sua competência, no exercício das suas funções e que esteja caracterizado na lei como crime de responsabilidade. O relatório foi feito para verificar se encontrava algum ato que tivesse essa configuração e não encontrou. Para o professor Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o relatório favorável ao impeachment já era esperado, porque o processo está sendo analisado apenas do ponto de vista político. O Anastasia, como um líder da oposição, aliado do Aécio Neves, faria um relatório favorável ao impeachment. Então, nesse sentido, ele não tem novidade e se constitui numa grande farsa política. O professor alerta que o processo de impeachment abriu uma chaga na democracia e será condenado pela história, independente do resultado final. Eventualmente, a Dilma vai aparecer como uma injustiçada, na medida em que ela não cometeu um crime de responsabilidade jurídica, né? E ela foi afastada fundamentalmente por um processo político. Evidentemente que existem erros do governo Dilma, mas esses erros não fundamentam a possibilidade de um processo de impeachment. Então, a leitura que diz que esse impeachment se trata de um golpe, me parece que ela vai ser abrigada na historiografia brasileira futura. Senadores que realmente se orientarem pelo interesse público, que forem respeitadores da Constituição e da vontade do povo, devem tomar por base o relatório para mandar arquivar o processo de impeachment e para a devolução imediata da plenitude do exercício do mandato à presidente Dilma. No próximo bloco, você acompanha a luta dos trabalhadores pelo emprego e contra o governo golpista de Michel Temer. O Panorama já volta.